Sabe uma coisa que eu fico pensando? Como é que equipes de, sei lá, dezenas, centenas de pessoas conseguem construir os aplicativos que a gente usa todo dia, sem que o trabalho de uma pessoa simplesmente quebre o da outra? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no sistema que tornou isso possível, o controle de versão, e mais especificamente, numa ferramenta chamada Git. Para quem não é da área, esses nomes podem soar tipo um código secreto, e a nossa missão aqui é justamente traduzir esse código. E para fazer isso, vamos usar uma analogia, uma história, a de uma equipe de autores escrevendo um livro juntos. Nossas fontes para essa análise são guias técnicos, artigos de estratégia e até estudos de caso de empresas gigantes. E o mais interessante é que, apesar de ter nascido no mundo do software, os princípios são universais, sabe? Colaboração, segurança para experimentar sem medo. A história do livro vai deixar isso bem claro. Ok, vamos lá então. Para entender por que o Git foi essa revolução toda, a gente precisa primeiro entender como era antes. E pelo que as fontes descrevem, era um verdadeiro caos. Era um pesadelo logístico. Pensa assim, um grupo de autores tentando escrever um livro, mas eles só têm um único caderno físico. Um só. Um caderno, de capa dura, pesado, que fica numa mesa no centro da sala. Esse é o que as fontes chamam de repositório monolítico centralizado. Um caderno para todo mundo, já consigo ver o problema. Só uma pessoa pode escrever por vez, imagino. Exatamente. O pessoal tinha que trabalhar, tipo, em fila. Você ia lá, pegava o caderno, escrevia a sua parte, devolvia e torcia para a próxima pessoa não estragar tudo. E se alguém derrubasse café na página? Já era! Se alguém tivesse uma ideia ruim e rabiscasse um capítulo, o trabalho de todo mundo era afetado. Era um gargalo absurdo. O desenvolvimento era o que chamam de serial. Uma coisa de cada vez. E como eles sabiam o que estava pronto para publicar e o que era só rascunho? Aí que tá o pior. Não sabiam direito. A publicação era basicamente tirar uma fotocópia do estado atual do caderno. Se tivesse anotação, ideia pela metade, Ia tudo junto. tudo ia junto na cópia. Não tinha visão clara do que o cliente ia receber. Era o caos. E testar uma ideia nova, um rumo diferente para a história. Impossível. Arriscava demais o manuscrito principal. Certo. Cenário de terror estabelecido. Então, surge o Git, descrito como um sistema de controle de versão distribuído. Essa palavra distribuído parece ser a chave, né? O que ela significa na prática? Significa que o jogo virou completamente. Em vez daquele caderno central, a primeira coisa que o Git faz é dar uma fotocopiadora mágica para cada autor. Uma fotocopiadora? Isso. Você não vai mais pegar emprestado o caderno. Você chega lá e faz uma cópia perfeita e completa do manuscrito mestre só para você. É o que o pessoal chama de clonar o repositório. Peraí, então cada pessoa tem uma cópia completa do projeto inteiro na sua própria máquina? O livro todo, O livro todo? com cada palavra já escrita, todo o histórico. Mas isso não ocupa um espaço gigantesco? Parece meio ineficiente. Parece, né? Mas é aí que tá a genialidade da coisa. Sim, você tem a cópia inteira, mas isso te dá uma liberdade absurda. Primeiro, quase tudo que você faz, salvar seu progresso, comparar versões, agora é local, é instantâneo. Ah, não precisa de internet para isso? Não precisa, não tem que pedir permissão pro servidor. Você trabalha no seu ritmo, no seu canto. Entendi. A fotocopiadora mágica não só dá a cópia, mas também as ferramentas de revisão? Perfeito. E o mais importante, aquele risco de derramar café no trabalho dos outros desaparece. Na sua cópia pessoal, você pode rabiscar, reescrever, testar o capítulo mais maluco que vier à mente. E se a ideia for ruim? Joga sua cópia fora. Simples assim. E pega uma nova, limpinha, do manuscrito mestre. Ninguém da equipe nem ficou sabendo do seu experimento. O trabalho principal está lá, intacto e seguro. Certo, a fotocopiadora mágica resolve o problema de um não atrapalhar o outro. Mas eu ainda posso fazer uma bagunça na minha própria cópia, né? Se eu começo a escrever uma ideia nova no meio de um capítulo que já estava bom, como eu me organizo? Ótima pergunta. Você chegou no próximo nível do problema. E a solução para ele é, talvez, o recurso mais poderoso do Git. O conceito de branches. Ou ramificações. Ramificações. Tipo galhos de uma árvore.
Exatamente essa ideia. Pensa numa branch como se fosse uma linha do tempo paralela para o seu trabalho, dentro da sua cópia local. Como assim? Em vez de escrever sua ideia direto no seu manuscrito, você cria uma ramificação a partir dele. É como colocar um papel vegetal por cima da página e começar a desenhar. Você vê o original embaixo, mas o seu trabalho novo está numa camada separada, segura. E isso é rápido de fazer? É quase instantâneo. A tecnologia por trás disso é o que torna o Git tão genial. Você cria e pula entre essas linhas do tempo com uma velocidade incrível. Ok, vamos voltar para a nossa história. Como um dos nossos autores usaria uma branch? Digamos que um autor tem uma ideia ousada. O herói da história tem um irmão gêmeo secreto. É uma mudança gigante na trama. Com certeza. Em vez de sair alterando tudo na cópia principal dele, ele cria uma branch e dá um nome tipo Capítulo Gêmeo Secreto. Essa branch é um universo paralelo, um laboratório seguro para essa ideia. E lá dentro ele pode fazer o que quiser. O que quiser. Desenvolve a trama do irmão, escreve diálogos, cria cenas novas, tudo isolado nessa branch. Enquanto isso, a cópia principal dele continua ali intacta, como se nada tivesse acontecido. E se no final ele achar que a ideia do gêmeo foi péssima? Ele simplesmente apaga a branch. Delete. Acabou. Ninguém nunca viu. O trabalho original dele não foi afetado em nada. Mas e se a ideia for genial? Aí ele tem um conjunto de capítulos prontos, polidos, para apresentar para o resto da equipe. Ok, mas isso me parece criar um problema novo. Agora a gente tem dezenas desses universos paralelos por aí. Como é que junta tudo isso de volta no manuscrito mestre sem criar uma confusão ainda maior? Essa é a alma da colaboração moderna. O processo para isso se chama Pull Request, ou PR, como todo mundo fala. Pull Request. Pedido de... puxar. A tradução é estranha. Pensa mais como um pedido de incorporação. Não é um ato de jogar seu capítulo no livro. É um pedido formal, educado. O autor, satisfeito com a branch do capítulo Gêmeo Secreto, abre um pull request que basicamente diz: pessoal, tem uma proposta aqui. Acho que melhora a nossa história. Por favor, revisem antes da gente colocar no livro principal. Ah, então tem uma etapa de revisão. Não é automático. De jeito nenhum. O pull request dá início a uma conversa. Os outros autores leem os capítulos novos, e isso é o Code Review, a revisão do código, ou no nosso caso, do texto. E eles dão palpites. Com certeza. Eles podem comentar: olha, gostei da ideia do gêmeo, mas a cena do reencontro está muito rápida. Ou, cuidado, no capítulo 3 a gente diz que o herói era filho único, precisa ajustar isso. É um diálogo para melhorar a qualidade de forma coletiva. E se os outros odiarem a ideia? A proposta morre ali? Pode morrer, sim. Ou, o que é mais comum, vira uma negociação. Ok, o gêmeo não funcionou, mas e se fosse um primo distante? O processo força a discussão. Mas não é só isso. Junto com a revisão humana entram os robôs. Robôs? Ferramentas automatizadas. Pensa num editor assistente robô. Assim que o pull request é aberto, esse robô lê o capítulo, ele checa a gramática, a ortografia e o mais importante, a coerência. Ele entende a história? Não nesse nível. Mas ele garante que a nova trama não contradiz fatos já estabelecidos, tipo regras do universo que foram definidas antes. É uma verificação de qualidade automática. É o que chamam de integração contínua. Entendi. Então só depois de passar pelos colegas humanos e pelos robôs é que a mudança pode ser aprovada. Exato. Quando todos concordam, o editor-chefe ou o próprio sistema executa a fusão, o merge. O conteúdo da branch do Gêmeo Secreto é integrado ao manuscrito mestre. O livro principal está atualizado, melhorado, e todo mundo sabe o que mudou e por quê. Nossa, essa analogia é muito poderosa. Mas, ok, até agora a gente falou de programadores, autores. Por que isso importa para além desse universo? Como isso se conecta com o sucesso de uma empresa tipo a Netflix? Essa é a conexão crucial, porque o que a gente acabou de descrever não é só uma forma de organizar arquivos. É uma filosofia de trabalho. É o que permite que empresas inovem numa velocidade assustadora. É o coração do DevOps.
A Netflix é um caso clássico. Eles saíram de uma aplicação monolítica, o nosso caderno único, para uma arquitetura de microserviços. Microserviços. Imagino que isso se encaixe na nossa analogia também. Perfeitamente. Em vez de um livro único, imagina que a Netflix produz uma enciclopédia gigante. E cada volume dessa enciclopédia é responsabilidade de uma equipe diferente e autônoma. Um volume para cada coisa. Exato. Uma equipe cuida do volume Recomendações, outra do catálogo de filmes, uma terceira do sistema de pagamento, uma quarta do player de vídeo. E cada equipe tem sua própria fotocopiadora mágica e pode criar suas branches para o seu volume específico. Exato. A equipe de recomendações pode testar 10 algoritmos novos por dia, cada um na sua branch, sem ter o menor risco de interferir com o sistema de pagamento. Essa autonomia, garantida por um sistema como o Git, permite a inovação em velocidade máxima. Eles não precisam de uma reunião geral para decidir testar uma cor de botão nova. Nem pensar, eles simplesmente fazem. E isso muda a cultura da empresa. Deixa de ser sobre pedir permissão e passa a ser sobre ter responsabilidade. Você tocou no ponto central. A Netflix popularizou a cultura de opere o que você constrói. Na nossa analogia, é como se a equipe do volume Recomendações fosse responsável por ele mesmo depois de publicado. Eles ouvem o feedback dos leitores, analisam os dados, corrigem erros, eles são donos daquela parte do produto, do início ao fim. E o Git é a base que permite tudo isso. O que permite essa autonomia e essa responsabilidade em grande escala. Então, o resumo da ópera é: saímos de um cenário caótico com um caderno só, onde todo mundo se atropelava, para um ecossistema sofisticado onde equipes autônomas podem experimentar com segurança, colaborar de forma estruturada e entregar valor o tempo todo. Exatamente. O controle de versão deixou de ser só um backup inteligente. Ele se tornou um motor da agilidade e da inovação. Fica claro que é muito mais do que uma ferramenta técnica, né? É uma mentalidade que pode transformar a maneira como qualquer equipe criativa trabalha. Sem dúvida. E isso me leva a uma última provocação, um pensamento que desafia a própria analogia que a gente construiu até aqui. Toda a nossa história se baseou na ideia de autores criando capítulos inteiros em cópias separadas, as branches, para depois juntar tudo. É um modelo focado em segurança, em isolamento. Certo. Parece a forma mais sensata de trabalhar. Mas agora, imagine um fluxo radicalmente diferente. E se todos os autores fizessem pequenas e constantes edições, parágrafos ou até frases, direto no manuscrito mestre? Parece loucura. A volta ao caos do caderno único? Parece, mas e se existisse uma rede de segurança de revisores e testes automáticos tão robusta, tão rápida, que qualquer erro mínimo, qualquer vírgula fora do lugar, fosse pego e corrigido em segundos? Essa é a base de uma outra filosofia chamada Trunk-Based Development. A pergunta que fica é: como essa mudança de trabalhar isolado para trabalhar de forma integrada e contínua poderia transformar não só a velocidade, mas a própria natureza da criatividade em equipe?